Olá, eu sou a Lilian do Evoluterapia e eu tô aqui hoje com a Marisa Sigrist. Ela é especialista em psicoterapia infantil e de adulto e é terapeuta de casais e de família. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Sabe aquelas horas que você quer mudar a sua vida, quer fazer uma transformação para melhor, mas não consegue, vai empurrando com a barriga, deixa para depois, né? Então, assim, isso é uma coisa que todos nós fazemos até um certo ponto, né, Marisa? E qual seria as questões que envolvem essa resistência das pessoas a transformar a vida delas para melhor? Bom, Lilian, essa pergunta tem uma complexidade, né? Eu vou tentar abordar ela em dois elementos. Um que é mais estrutural, que é a questão de como a mente funciona, ok? Então veja, é natural a mente criar algumas resistências como um mecanismo de defesa, tá? Quando a gente tem que fazer alguma mudança. Por quê? Porque mudança nos tira de uma zona de conforto, não é? Certo. A gente cria alguns padrões, a gente cria algumas rotinas que simplificam a nossa vida. Isso é uma função da mente. A mente tem essa organização de reduzir trabalho, de padronizar, de criar rotinas para a gente economizar, inclusive energia. Então, quando a gente tem que fazer uma mudança, seja uma mudança pequena, porque tem graus de mudança, né? Complexidade. Seja uma mudança pequena ou seja uma mudança grande, nós vamos sair de uma zona de conforto, né? Você vai ter que sair desta zona, vai ter um tumulto, gera um certo conflito e a gente vai ter que então fazer algumas ações para poder fazer a mudança. Então, no primeiro momento, é isso que acontece. A resistência é normal. É uma defesa da mente porque ela se estruturou daquela maneira. O outro aspecto, aí a gente entra numa complexidade maior. O outro aspecto tem a ver com as questões subjetivas. É mais ou menos assim. Todo mundo tem uma história, tem uma experiência, ela carrega uma malinha, né? Uma bagagem, vamos dizer assim, tá? Essa bagagem é singular. Nós estamos falando da singularidade humana. Ela é pessoal, ela é intransferível, né? É com estas experiências que você cria um jeito de estar no mundo, consequentemente um jeito de agir no mundo. E junto com isso, essas experiências, essa personalidade, ela vai também tramar, dificultar ou facilitar o processo de mudança das ações que você vai ter que fazer, ok? Então são dois aspectos que mais ou menos abrange essa questão da resistência. Então a resistência é normal, ela vai acontecer. Agora, veja, você faz a seguinte colocação, por que é difícil mudar, mesmo que as pessoas saibam que isso vai ser bom para elas, que isso vai transformar a vida delas. Aí a gente entra num outro aspecto. Qual é? Então vamos dar um exemplo, que eu acho que isso ajuda a clarificar. Você vai no médico, o médico fala para você que você está com colesterol alto e vai ter que fazer algumas mudanças, né? A princípio isso é simples, né? Você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que fazer algumas mudanças na sua alimentação, né? Alguns hábitos que você está acostumada a fazer, uma rotina que você está acostumada a fazer, vai ter que sofrer alguma mudança, ok? Nenhum problema com isso, né? Tá, então aí você vai se programar para fazer. Só que aí tem muitas ações. Primeiro externas, que você vai ter que mudar, e depois internas. Primeiro, você vai se matricular numa academia. Aí você vai, paga, você começa a ir. O que acontece? Primeira semana, tudo bem. Segunda semana, tudo bem. Isso quando você começa aí, né? Quando porque às vezes você só se matricula e não vai. E não vai, né? Mas aí você começa, daqui a pouco começa a aparecer umas desculpas, não é? Hoje estou muito cansado, trabalhei muito. Hoje vai ser o capítulo da novela que eu não quero perder. Vai aparecendo desculpas. Por quê? Porque olha,
você estava numa zona de conforto, você tinha se estruturado dentro de uma rotina, ok? Você vai ter que fazer essa mudança. Então, a mente vai resistir, ela vai criar esses obstáculos, certo? Então, você vai ter que fazer uma força para não deixar esta resistência te atrapalhar. Mas olha, é uma força, é um esforço que você vai ter que fazer. Isso é um trabalho, ok? Então eu costumo dizer assim, mudar é um processo, não tem mágica, certo? Não tem assim, eu mudo da noite para o dia. Isso não existe. Existe um processo de coisas que eu vou ter que fazer externamente, um trabalho que eu vou ter que ter externamente para cuidar do processo de mudança, para que ele aconteça e para que ele permaneça, para que ele continue. E um trabalho que vai depender dessa malinha que eu tenho, de como que eu me organizei, como que as experiências fizeram um jeito de ser em mim, como que eu atuo no mundo, que fatores conscientes, que é este saber, que eu sei que eu preciso mudar, me ajudam, e que fatores inconscientes que eu nem tenho tanto conhecimento assim, tanto controle assim, mas que também estão atuando. Então, são várias mudanças externas e internas que eu vou ter que fazer. Entendi. Okay? Então, assim, a resistência às vezes acontece para começar e depois, assim, a gente também tem que fazer um esforço para manter, né, o que a gente mudou para melhor. É isso que eu chamo que não tem mágica, né? Então, por exemplo, as pessoas querem emagrecer. É fácil emagrecer? Não. Né? E depende muito. Por exemplo, se você precisa perder 5 quilos, é uma coisa, mas se você precisa perder 30, né? É uma outra complexidade. Muitos elementos vão estar envolvidos. Mas pensando assim, externamente, o que você vai precisar? Você vai precisar provavelmente de ajuda, né? Às vezes ajuda de um nutricionista, às vezes ajuda de um psicólogo, porque vai ter fatores aí que aumentam a sua resistência natural. Por exemplo, você vai ter que fazer uma mudança interna na sua condição e na sua relação com a comida. É assim, o que aconteceu comigo? Que relação eu estabeleci com a comida lá atrás, né, já, que hoje faz com que eu me alimente deste jeito X ou deste jeito Y, ok? Então muitas vezes eu vou ter que fazer toda uma mudança de cadeia, de processo, no significado que eu tenho com o alimento. Então aí é uma complexidade muito maior. Não é só você tomar um remédio e continuar tomando esse remédio, que na verdade ele vai ser só um paliativo, né, Marisa? Isso que você está falando, Lili, é uma coisa muito importante. Porque se a gente for pensar, hoje nós vivemos num tempo em que, primeiro que a gente tem acesso às coisas muito rápido, né? O celular, por exemplo, né? Um toque de dedo, né? Você consegue muita coisa hoje, só por esse aparelhinho, né? Então, isso cria uma certa ilusão de que as satisfações podem ser imediatas o tempo todo. Isso não é real, ok? Para a gente poder ficar satisfeito, a gente tem que entender que tem um processo. E veja, o processo depende de fatores externos e depende de você. E isso que você falou do remédio, por exemplo, sim, as pessoas podem emagrecer tomando remédio. Vai ter uma satisfação imediata? Vai. Mas dura? Não. Não, muito fácil. Sem muito trabalho, né? Por quê? Porque ela não fez uma boa parte que é necessária. Por exemplo, emagrecer. Ela não fez essa ressignificação com relação ao alimento. A maneira dela se relacionar com o alimento. Se ela não faz isso, não tem jeito, né? Ela vai ter que parar de tomar o remédio e vai voltar a engordar novamente. Isso. Aí é aquele efeito sanfona que a gente vê, que as pessoas ficam depois. E fora que a medicação,
vai trazer outros problemas, né? E aí ela vai ter que dar conta deste outro efeito. Aproveitando, né, a nossa entrevista, você tem, assim, algumas coisas que você pode dizer, assim, como contribuir para que a gente tenha uma vida mais construtiva, com mais satisfação? Olha, Lilian, eu tenho, sim, posso até dar uma dica, sim. Mas a dica que eu vou dar não é nova. Todo mundo sabe, já é sabido. Mas ela não é tão simples e tão fácil assim de conseguir de obter, né? De novo, a gente entra na questão do trabalho, do processo, de que não tem mágica, né? Eu diria assim, para a gente ter uma vida construtiva, nós precisamos buscar saúde, nos manter saudáveis, né? Não é novo, né? Todo mundo sabe disso. O que é preciso, né, para se manter saudável? Eu coloco essa tarefa em 3 sustentações. A primeira é o ambiente, um ambiente favorável. Ambiente no sentido de ter algo que eu possa me desenvolver, né? Um espaço onde eu me desenvolva, com as minhas capacidades, as minhas potencialidades, um ambiente facilitador. Então, o que é esse ambiente? Condições mínimas, isso para todo ser humano. Então, eu preciso ter acesso à moradia, eu preciso ter acesso à saúde, a trabalho, acesso à cultura. A cultura é uma questão extremamente importante para o desenvolvimento psíquico, para uma boa saúde mental. Então, nós estamos falando de um aspecto mais macro, né? Isso é importante. Por exemplo, o que eu quero dizer com ambiente bom, facilitador? É um ambiente, uma zona de guerra, por exemplo. Esses elementos não vão favorecer. Que espaço que a pessoa vai ter para se desenvolver? Isso, né? Não tem. Então, isto é um prejuízo, ok? O segundo tripé, eu dou o nome de encantamento, né? Condição de encantamento. O que é isso? Esse tripé depende do anterior, você precisa ter condições mínimas favoráveis para você se desenvolver, boas, e que continuem, né, no tempo, tá? Mas o encantamento, vamos pensar que é um aspecto mais interno, né? Como eu disse, uma condição, mas depende do quê? Depende, é a zona do prazer, é a zona do sonhar, é a zona do planejar, do ter projetos, ok? De ter então, perspectivas de futuro. Quando a gente fala de encantamento, a gente lembra muito das crianças, né? Isso. E eu acho que cada adulto tem que lembrar que o encantamento faz parte da fase adulta também. Sim. Isso é uma coisa interessante que você falou, né? É muito fácil a gente ver as crianças se encantando. Mas e o adulto? Ele também precisa. E ele tem esta condição e este recurso. O adulto brinca. É um jeito diferente do brincar da criança, mas ele tem essa zona, ele desenvolve isso. Mas para isso ele precisa ter tempo, não é? Criança, o normal a gente dá tempo para a criança, né? Brincar, se encantar com o mundo. E o adulto, se ele trabalhar 12 horas por dia, ele vai ter tempo para habitar essa zona de encantamento? Não tem. Então aí é uma questão no sentido da pessoa cuidar, né? Ela vai ter que cuidar. E veja, por mais prazer que o trabalho, que pode ser uma fonte de prazer e de encantamento para a pessoa, por mais prazer que o trabalho possa dar a ela, ainda assim ela tem que pôr um limite, ok? Para dar espaço para outras situações que são necessárias para a gente poder se desenvolver bem e poder ter uma vida mais construtiva. Então ela tem que gerenciar o tempo dela muito bem para poder fazer todas as atividades de maneira equilibrada. Exatamente, tem que ter um equilíbrio. E o terceiro tripé, que também demanda tempo, também demanda muito trabalho,
para fazer e para manter, muito cuidado, vamos chamar assim, são as relações interpessoais, né? Veja, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Por quê? Porque nós dependemos. A gente pensa assim, não, eu sou um adulto, sou um ser independente. Nós temos independências, mas na nossa base, nós somos seres dependentes, dependentes do outro. Dependentes no sentido que eu tenho necessidades que eu não satisfaço sozinho. Não tem como. Eu preciso do outro para satisfazer. Ok? Então, para ter uma boa saúde mental, para a gente se desenvolver bem, para a gente ser saudável, para a gente ter uma vida construtiva, a gente precisa manter relações e cuidar das relações, criar relações. Ok? Vamos pensar que esses 3 elementos que eu falei, vamos pensar num jardim. Você quer ter um jardim, né? Bonito, legal, que você possa receber seus amigos, né? Que você possa ficar lá curtindo no fim de semana, no final de tarde, ok? O que você precisa? Você precisa de um terreno, você vai ter que adubar a terra, você vai precisar de gente para te ajudar, não é? Você vai precisar cuidar dessa terra, você precisa de um paisagista que mostre para você que plantas você vai colocar ali naquele espaço por causa da luz, não é isso? Você vai precisar de um jardineiro. Aí, ok, você preparou o terreno, ó, é o ambiente. Precisa ter uma terra boa, adubada para essas plantas crescerem, ok? Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Né? Para criar. Depois, Você tem que manter. você tem que manter. Dá trabalho. Dá. Olha o processo. Né? Manter representa o quê? Parte sua. Ué, você não quer ter um jardim? Curtir esse jardim? Olha o encantamento. É estar lá. É tirar as praguinhas, não é? Ver os beija-flores vindo. As florzinhas nascendo. Olha que prazer. Aí você fica lá, você olha a sua produção, né? Você olha o seu trabalho, isso te dá uma satisfação, ok? Bom, mas aí vem chuva, vem sol, a terra perde os nutrientes, você vai ter que repor. Né? Uma plantinha morre, você tem que ir lá, tem que plantar de novo. Ó, manter, mais trabalho. E uma coisa interessante, assim, né? Você não pode deixar acontecer a degradação toda para depois manter. Você vai ter muito mais trabalho para recuperar. Exato. Então, esse é um trabalho diário, né? Isso. E pensando, agora veja, a gente está falando tanto em trabalho aqui que parece que vai ficar cansativo, né? Nossa, que cansativo, né? Mas eu acho que tem uma questão importante que é assim, lembra quando eu falei que a mente, ela tem alguns recursos em que ela estabelece rotinas, ela estabelece padrões, né? Quando você conquistou, você fez uma mudança, você teve, vamos dizer assim, a satisfação com aquilo no tempo, o que a mente vai fazer, ela estabelece esse padrão, esse novo padrão. E aí ela cria uma rotina, aí o trabalho diminui. Aí você nem vai pensar que você está tendo trabalho. É como dirigir um carro. Isso. Você pensa que você tem que trocar marcha, que você tem que fazer, você entra no automático. Então, aí você fez uma mudança duradoura, no tempo, que você criou, que você mudou um significado, ok? Aí é mais fácil manter, você não vai perder. Você não vai se frustrar, ok? Isso é cuidar. Isso é ter uma vida construtiva, no meu ponto de vista. Então, recapitulando, as três sustentações que você citou, a primeira é o ambiente. Você tem que ter um ambiente, as suas necessidades básicas atendidas. Isso, né? Exatamente. A segunda seria o encantamento. Isso, né? Também ter essa condição. E a terceira são as relações interpessoais. Isso, tem que cuidar. Muito legal. Marisa, muito obrigada pela gentileza de participar do nosso site, do Evoluterapia. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.